E ali ele fala: não, venha, fala o que você fez de errado. Eita Deus! Se retire perante Deus. Posso conjecturar, quem sabe ele vai ter piedade de ti. Mas nessa época, o juízo de Deus era severo. E aí ele pega a cana, no erro, e a cana assume: eu errei, eu roubei, eu fiquei com coisas, melhor dizendo, que não era para ficar. Eu vi uma túnica, eu vi uma capa, eu vi ouros, e ali escondi sobre os meus bens ali também. E ali José fala para ele: maldita coisa que fizeste, trouxe maldição sobre nós. O Senhor não vai te poupar, e verdadeiramente é dada a ordem, é pega a cama, todos os seus bens, sua família, e todos são apedrejados e mortos. Por quê? Porque houve desobediência. O Senhor te dá a ordem. A ordem era para ser executada, era para ser cumprida plenamente. Houve desobediência, o juízo de Deus desceu sobre ele, desceu sobre aquele povo. E assim, aquele homem foi morto. Mas a partir de aí em diante, o Senhor continuou falando para Josué: Josué, vai conquistar as terras que eu já te dei. E dali em diante, realmente, todas as vezes que Josué ia até uma cidade, conhecia um povo, uma tribo, uma aldeia, Deus dava a ele segundo a promessa, segundo aquilo que o Senhor tinha designado. Por quê? O Senhor tinha feito a promessa que seria com Josué, que aonde ele fosse, o Senhor daria a ele. O que ele fizesse, o Senhor seria com ele. Então eu acho lindo que logo no final do texto, passado-se, louvado seja o nome do Senhor, uma parte da história, da trajetória de Josué, agora chega a parte de dividir as tribos, de dividir as terras, de dividir as conquistas feitas pelo povo. E ele vai dividir conforme, louvado seja o nome do Senhor, as famílias, conforme, louvado seja o nome do Senhor, as tribos. Sendo que isso me faz lembrar também que Jesus, ele veio ao mundo. João vai dizer que no Evangelho de João, capítulo 14, verso número 2, vai dizer: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não voltaria a dizer: louvado seja o nome do Senhor. Amém. Ele iria preparar lugar, mas que ele iria voltar para poder pegar esse povo. Agora ele preparou um lugar e ele levar junto com ele, para morar com ele junto com o Pai. João vai relatar isso. E não é diferente também da terra, a qual o Senhor tinha prometido. Havia uma promessa. Qual era a promessa? Alcançar aquelas terras, ter domínio sobre aquelas terras. Mas o que eu acho lindo é que agora Jesus, ele vem e ele não quer domínio essas terras que já foi dominado. E infelizmente, a própria palavra vai dizer: o mundo jaz no maligno. Ou seja, não é interessante nós queremos mais domínio sobre essa terra, uma terra palpável, uma terra pecaminosa, uma terra que está em ruína. Mas o Senhor Jesus, ele vai fazer o quê? Ele vem até a terra, ele mostra para o povo que é necessário pagar o preço, mas ele também deixa uma promessa. Qual é a promessa? Eu irei até o Pai para preparar moradas. Eu irei até o Pai para preparar nações celestiais. Eu irei até o Pai para poder preparar lugar de descanso. Eita! O povo de Israel, eles alcançam as cidades, é deles, era promessa, era terra que mandava leite e mel, promessa feita desde o início ao pai Abraão, era promessa, tinha que se cumprir. Mas agora, louvado seja o nome do Senhor, no Novo Testamento, é deixado uma promessa para mim e para você também. A promessa é que haverá, louvado seja o nome do Senhor, um juízo, haverá um tempo de choro, haverá um tempo de luto, haverá um tempo de trevas, haverá um tempo de destruição. Aqueles que ficarem irá sofrer a segunda morte, aqueles que ficarem irá, louvado seja o nome do Senhor, padecer em choro, em pranto, em tristeza. Aqueles que não for achado o nome do livro da vida, esse será condenado. Esse será cuidando da segunda morte. Esse sofrerá junto com Satanás e seus demônios no caldeirão de fogo de enxofre. Esse sofrerá no inferno. Meu Deus, Maria! Havia desobediência no povo. Acã foi morto. Acã foi ceifado.
somos bem-sucedidos, temos uma vida abundante.